Gente, tem mais informação importantíssima chegando agora. A Priscila Yazbek está chegando com informação para a gente. O Ministério da Economia está estudando uma forma de flexibilizar a lei do teto de gastos. É aquela regra que impede que as despesas do país cresçam acima da inflação registrada no ano anterior. Uma lei que foi criada no governo de Michel Temer em 2016 e que agora o governo está planejando uma forma, mais uma, né, Pri, de flexibilizar e conseguir gastar mais que a inflação. Pois é, né? Os economistas já vinham falando sobre essa tentativa de flexibilização, sobre discussões de flexibilização do teto de gastos. Alguns, inclusive, dizem que não existe mais o teto de gastos, que a regra caiu por completo, mas então integrantes da equipe econômica do governo estão confirmando que há discussões entre os técnicos sobre as possíveis mudanças no teto de gastos. Como o Daniel falou, essa regra que impede que as despesas cresçam acima da inflação de um ano para o outro. Qual que é a ideia principal aventada aí no momento? Seria mexer com as despesas do orçamento. Então, o que o ministro defende ali entre os seus integrantes da equipe econômica seria que o teto não é o problema. Então, o problema seria o piso do teto. Como que a gente pode entender isso? O teto, ele não está apertado, o pé direito não está apertado porque o teto está alto, é porque as despesas estão altas, o piso está alto, então isso deixa o pé direito do nosso orçamento muito apertado. Ou seja, o que o ministro defende é que os gastos sejam desvinculados e desindexados, que é aquela proposta que o ministro Paulo Guedes vem defendendo dos 3 Ds, né, de descentralização, desvinculação e desindexação. Por quê? Justamente essas regras de vinculação, de indexação, elas deixam as despesas obrigatórias do orçamento muito engessadas e, com isso, o governo perde margem de manobra para poder mexer no orçamento. Então, essa seria uma ideia. Também está em discussão aumentar essa correção das despesas que seria feita acima do IPCA. Então, hoje as despesas são corrigidas de um ano para o outro pelo IPCA, as despesas seriam corrigidas pelo IPCA, mais um acréscimo que ainda está em discussão. Eu conversei com esses integrantes e eles falaram o seguinte, que essa questão de fazer esse reajuste acima do IPCA ainda não está discutido de forma clara, mas tem essa ideia de ter essa contrapartida aí, de mexer nesses gastos obrigatórios. Então, mais uma vez, qual que é a estratégia do governo, o que o governo defende? Ele abre mão de alguma questão ali em prol da política, mas, ao mesmo tempo, para que o governo e o ministro Paulo Guedes não perca sua credibilidade, ele tenta emplacar alguma ideia sua. Então, toda a estratégia do governo, nesse momento, está indo nesse sentido. Então, vamos aumentar o auxílio emergencial de R$600 para o ano que vem, mas, em contrapartida, precisa ter a reforma tributária. Vamos flexibilizar a regra do teto de gastos, mas, ao mesmo tempo, precisamos ter desvinculação e desindexação também dos gastos. É complicado essas palavrinhas dos 3 Ds do Paulo Guedes, mas fato é, assim, em suma, o que o ministro quer fazer é dizer para o mercado que ele não está deixando de defender a regra do teto para que ele não perca a credibilidade, mas, ao mesmo tempo, atendendo aos anseios políticos de aumento de gastos aí na proximidade das eleições. Pois é, né? Desculpa, Dani, pode falar. Não, é que eu fiquei na dúvida, tem que passar pelo Congresso, né? Não adianta. Esse ano ainda, com o ano de eleição, aí... Exatamente, né? Porque seriam mudanças aí na Constituição, né? Seriam mudanças nas regras do orçamento, né? Então, teria que passar pelo Congresso. A ideia, por enquanto, está sendo discutida dentro da equipe econômica, entre os técnicos da equipe econômica, eles estão falando sobre isso. Devem passar também pela política, pela aprovação política ali de membros do governo, né? E depois dessa articulação interna, aí sim eles devem apresentar essa proposta que prevê essas mudanças no teto de gastos. Bom, é que o governo entende, então, é que a arrecadação aumentou, só que não pode gastar mais porque tem o teto de gastos. Então, é basicamente isso. E aí ele precisa flexibilizar, não acabar com o teto, mas flexibilizar o teto para que essa margem seja maior, é isso. Mas também pode ter um custo bem mais pesado, né? Perfeito. Esse ponto é importante também. Às vezes a gente tem vários detalhezinhos que é importante a gente explicar. O governo já vem defendendo essa questão de arrecadação, né? Da arrecadação que tem subido. Então fala, a arrecadação subiu, a gente melhorou a meta fiscal, só que não pode aumentar os gastos justamente por causa do teto, né? Então, assim, essa regra do teto de gastos é uma regra que ela não muda, né? Não importa se a arrecadação subiu ou não. O governo não pode aumentar as despesas acima da inflação. A arrecadação foi bem ou foi mal,
isso continua. Então, o que a equipe econômica vem defendendo é que, como a arrecadação foi muito positiva, poderia ser um momento assim, propício para fazer esse aumento de gastos. O que os economistas dizem sobre isso? Falam que essa arrecadação subiu porque a inflação subiu, então é uma arrecadação que pode ser uma boa arrecadação, mas que pode ser provisória, porque é fruto de um aumento da inflação, também fruto de um boom das commodities, que pode não se sustentar daqui para frente. E eles falam também que a regra do teto existe por um motivo, é para segurar as despesas do governo, para que justamente quando há uma arrecadação maior, isso se converta em uma melhora da economia, né? E do gerenciamento das contas públicas. Se toda vez que aumentar a arrecadação, aumentar os gastos na mesma proporção, o endividamento público nunca vai ser reduzido, a gente não vai conseguir avançar em algumas questões estruturais em termos de orçamento, né? Mas esse é o argumento que aí a economia tem usado para conseguir justificar esse aumento de gastos que vem por essas pressões políticas.